para vocês, ele falou a questão de Jesus ali. Eu vou colocar... Jesus tem uma pregação muito radical. Rato, eu vou falar com vocês por quê. Jesus foi o único homem que, em sã consciência, declarou ser Deus. Então, o C.S. Lewis... Não sei se foi o único, hein, cara? Em sã consciência... A pessoa tem para ser... porque se os outros caras que declaram ser Deus, eu não sei se eles estão em sã consciência. Aí vai ver, o cara tá tentando morder a orelha dele. Exatamente. Não tá 100% ali, entendeu? Tá. Então, o C.S. Lewis dizia o seguinte: ou Jesus era um mentiroso, ou ele era um lunático, ou ele era Deus. As coisas são excludentes. Ou ele era um mentiroso. Se ele era mentiroso, então ele não era lunático, mas também não era Deus. Se ele não era mentiroso... Ou ele era lunático ou era Deus. Se ele não é lunático, ele é Deus. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em grego, vou dar uma mascaradinha aqui, lembra? Já fui professor de grego muitos anos. Ego eimi re rhodos, realetheia, redzoe. Ele inventou agora. Nada, tá aqui, pode checar lá. Pode checar aí, ó. Eu sou o caminho em grego. Ele não falou sou um dos caminhos, uma das verdades, uma das vidas. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, assim, para eu ser coerente com o evangelho que eu abracei, eu não posso colocar Jesus, Buda, Maomé, Ananda Maimá, Mahatma Gandhi e outros mais no pé de igualdade. Jesus é o redentor da humanidade. E a única chance que vocês têm, e eu tenho de sermos salvos, é através do mérito de Cristo na cruz do Calvário. Agora vamos colocar uma notinha de rodapé. A pergunta que a gente faz está aí, aqueles que nunca ouviram falar de Jesus? Os índios, aqueles povos que nasceram, cresceram e morreram sem nunca ouvir. Não é? Aí que entra a minha frase, que causou tanta comoção do outro lado, que eu falo que eu estou esperando até encontrar um ateu no céu. É porque muita gente... Deus vai julgar as pessoas pelo grau da verdade que chegou ao coração dele. Esse chegou ao coração dele, vale para você, vale para o outro. Como eu falei, quem me garante que às vezes, não estou julgando, você nunca mais pisou numa igreja por causa de uma coisa lá que te magoou? Você está entendendo? Às vezes, assim, a minha vida é a única Bíblia que muita gente está lendo lá fora. Então eu digo assim, mesmo aquele que é salvo sem conhecer Jesus, ele foi salvo por Jesus. Você entendeu? É radical a coisa, é radical. E aí vem uma frase do C.S. Lewis, que ele era um intelectual, o autor das Crônicas de Nárnia, que ele falava assim, olha, você pode até rejeitar Jesus, você pode até cuspir nele, mas não adianta pegar o que ele falou, achar bonitinho e negar quem ele disse que era. Você está entendendo? Não adianta você falar que é bonitinho o que ele falou, mas negar o que ele era, porque o que ele era é tão forte que está ligado ao que ele falou. E eu falo com vocês sem medo de ser feliz. E eu acho que é até interessante, Igor, é outro milagre. Eu tenho ido em muito podcast que não tem nada a ver com a igreja. E aí, permita-me dar o meu testemunho, eu acho que é Deus que está abrindo a oportunidade, porque quantas milhares de pessoas não estão ouvindo a gente aqui agora? Eu não estou enfiando religião goela abaixo de ninguém. Se você nunca se tornar adventista, se você quiser ser um adventista que é a minha igreja, na outra casa que vocês tinham lá, tem uma igreja em frente. Cara, e como esse cara é famoso, mané. Porque eu vou te falar, depois desse dia que ele foi lá no outro estúdio lá, nossa, a gente passava lá, tava tendo os caras do Adventista, tava tendo algum culto, alguma coisa. É que era em frente, né? Aí, pô, vi aí o Rodrigo e tal, não sei o quê, foi legal pra caramba. Eu fiquei, pô, caraca. Agora, é lógico, quando a gente tá numa igreja, é igual o jogador de futebol, você quer os melhores pro seu time. Se eu falar assim, pô, não queria que vocês fossem adventistas, pô, ia ser legal. Mas eu não estou falando que você precisa ser adventista para ir para o céu. Você entendeu a diferença? Entendeu a diferença? Eu queria, como na pelada ali, né, eu quero aquele ali, que ele é zagueiro. Então é óbvio que a gente prega, a gente convida as pessoas para a igreja e tudo. Eu não sabia que era assim. A gente convida. Convida por quê? Mas vou te falar por que a gente convida. Quando a coisa é boa, você passa para frente. Quando eu cheguei aqui, eu ouvi vocês batendo papo sobre o joguinho. Eu não entendo a metade que vocês estão falando, porque eu sou da velha guarda, né? Mas assim, pô, cara, esse joguinho aqui é sinistro demais. Pô, você tem que ir lá, você tem que coisar. Você, quando vê um negócio que é muito legal, você não guarda para si. Você chega e comenta. E é interessante que você até gosta que as outras pessoas gostem mais ou menos daquela coisa. Tem papo, tem tudo. Então, a religião tem esse aspecto social. O problema que eu tenho que admitir é que muita gente confunde isso com ser chato. Enfia a goela abaixo.
E não foi isso que Jesus ensinou, gente. Jesus não ensinou a enfiar a religião goela abaixo. Não está no evangelho isso. Jesus é um camarada que ele elogiou a fé. É isso aí que quebra a perna de muito crente. Jesus elogiou a fé de um soldado romano que o cara era certamente um idólatra. E Jesus falou assim, em Israel eu não encontrei fé como esse homem. Tinha uma mulher sírio-fenícia, cananeia, que até coloca cananeia, que era assim, o oposto do que o judeu devia ser. Jesus falou o seguinte, essa mulher tem uma fé que eu queria encontrar em Israel. Você está entendendo? Então, assim, eu não vou afirmar se existe vida inteligente em outros planetas, mas existe vida espiritual fora da minha religião. Também acho, né? Porque... Não, mas para muitas pessoas, isso assim, o céu vai ser só ele e os dele. Tem até uma sketch do Porta do Fundo que, tipo, é famosíssima. É, que é o cara falando assim, cheguei aqui, aí tem um Deus que tem fala... Tem um Deus lá. Então, tu não vai pro céu. Tu não vai pro céu. Porque, eu quero o verdadeiro Deus, quero lá de uma ilhazinha de não sei onde. É muito bom. Então, pronto, essa que o pessoal não entende. O Deus que eu acredito, ele sabe, porque Paulo, na Bíblia, Paulo fala, aqueles que não conheceram a lei, referindo-se à revelação de Deus, eles se fizeram de leis para si mesmos. E Deus os revelou. Então, assim, eu tenho que ser fiel àquilo que eu acredito de Deus. A única coisa que eu falo para você, Rato, aquele dia a gente conversou até sobre isso também, assim, se você já tem uma ideia que tem uma mente superior, comece a buscar isso. E vocês vão ver, gente, que vale a pena. Aí é igual essa bebida aqui. Gente, galera, de novo, cara, eu vou querer mais um. Esse aqui não deixa bêbado mesmo. É muito gostoso. Parece que é abacaxi, tem alguma coisa aqui. O que mais? Gengibre, mas nem parece. É bom para garganta. Só que isso aqui é tão gostoso, você está assistindo em casa, que não adianta, por mais que eu descreva para você o copo, você não vai entender. O único jeito que você tem de ter a degustação que eu estou tendo é vindo aqui experimentando. Mas futuramente, possivelmente, vai poder entender. Exatamente. Mas depois que... Porque vai ter uma tecnologia que ele vai falar, eu quero isso daqui também. Eu penso muito no futuro. Alguém falou comigo, eu não sei se é mito, se for, vou pagar um mico no ar aqui. Mico, aqui se faz o que se paga, né? De aplicativo de cheiro. Sim, já tem uma companhia de perfume, aplicativo de cheiro. Já vi, já. Tem até a construção de um totem que você, em vez de testar a fragrância, você vai lá, aperta o botãozinho da fragrância e ela sai para você, entendeu? Bom, existem brinquedos na Disney que fazem tudo isso daí, né? Então. Só basta. Mas aí tá ali o negócio, né? Agora, o aplicativo que você tá no celular e que você sentiu o cheiro... é um pouco... Não deve ser, mas enquanto o aplicativo não sai, experimente, mais ou menos, aí você vai saber o que você está usando uma analogia para explicar como é conhecer a tua fé. Exatamente, como é conhecer a Deus. E esse conhecer a Deus não é um conhecimento interessante. Eu tenho um doutorado em teologia. E eu tenho um doutorado em arqueologia. Que, na minha opinião, a gente já conversou isso antes, é muito maluco. Só que olha que interessante. Na arqueologia eu posso falar que eu sou especialista. Em Deus, não. Percebeu? Por quê? Porque a gente não conhece Deus mesmo, Exatamente, né? é porque ele é tão supremo. Santo Tomás de Aquino dizia que a teologia só falou do que Deus não é, porque o que ele é em essência está acima do nosso cabedal. Gente, vamos analisar um pouquinho. Mas calma aí, você é especialista na palavra de Deus. Sim, na palavra de Deus. É porque tem toda uma visão, ao meu ver, desculpa a ignorância, inclusive, tá certo. De o que é mais importante nesse sentido. É as pessoas acreditarem na palavra de Deus ou acreditarem em Deus? Porque são coisas diferentes. São coisas diferentes. E tem gente que não consegue enxergar essa diferença. Mas, de repente, Deus pode ser... Eu já ouvi muita gente falar isso. Deus pode ser uma criança que está brincando aqui na Terra, de formiguinha. Uhum. E, de repente, a palavra de Deus pode ser só um livrinho que ele jogou ali. Por isso que eu comecei a minha fé o seguinte, questionando. Será que esse livro é a palavra de Deus mesmo? Até o seu doutorado. Doutorado é a arte de questionar. É, questionar, com certeza. Aliás, esse livro que eu vou mandar para você também aqui, O Ceticismo da Fé... O título já diz, o ceticismo da fé. Foi o ceticismo que me levou a crer. Você está entendendo? Por causa da lógica. Agora, uma coisa importante a ser colocada aqui, eu posso, realmente, em termos bíblicos, eu tenho um conhecimento mais técnico, porque eu leio as línguas originais da Bíblia, eu faço as escavações, a gente pode falar um pouquinho sobre isso também, que eu sei que você ia perguntar, né? A gente interrompeu. Faço as escavações, eu conheço o contexto histórico da vida de Jesus, o que estava acontecendo na época, beleza, tudo mais. Sobre o Salmo 23, que você falou, tudo, beleza. Agora, a partir do momento que, por causa desse conhecimento técnico,
eu começo a me sentir superior a vocês dois aqui e falo assim, não discuta Deus comigo não, porque eu sou especialista em Deus. Aí eu me lasquei. Porque eu estou indo errado. E muitos líderes religiosos se consideram especialistas em Deus, eles têm a chave do céu e o pessoal segue. E se aquele camarada mandar beber água do vaso, o cara bebe porque o sujeito mandou. Isso é perigoso. E se eu acredito, como acredito, no juízo final, meu amigo, eu tenho que tomar muito cuidado, porque se eu, com o conhecimento teológico que eu tenho, levar pessoas para o erro ou para a ganância ou querer tirar proveito daquilo para manipular as massas, eu vou conseguir ter um sucesso aqui. Mas o fogo depois vai cair sobre mim. Porra, e como é que é pra...